nosso ponto sensível é que, enfim, essas sucessivas intervenções não se revelaram capazes de superar o problema, né? Ainda que a gente discuta, é claro, os números não são necessariamente esses e tal, mas há um problema em relação ao modelo previdenciário, seja o modelo do regime geral, seja o modelo do regime público, e esse precisa ser enfrentado, ainda que de uma maneira um pouco mais... Ainda não, certamente de uma maneira um pouco mais consistente. Bom, apontando as falhas sequenciais, como eu prometi que faria. Uma primeira falha sequencial que a gente tem aí, e aí já... Ops, o slide me traiu, foi muito mais coisa do que era para ter ido, era para ser na ordem. Bom, não foi na ordem, mas vamos lá. Então, a primeira falha sequencial é essa relacionada ao custo de transação, né? A gente não tem sido capaz, nas reformas, de construir um sistema de incentivos para permanência em atividade. Tão ótimo, Né? esses slides maravilhosos. E veja, a gente não é capaz de construir essa cultura de incentivo, porque a gente, esse conjunto de incentivos, porque a gente tem a cultura de que o importante é você se aposentar, né? E aí não estou formulando nenhuma análise subjetiva não, mas é isto, né? Eu acho curioso, eu estou vivendo isso agora, meus caros, né? A iminência da PEC e tal, como eu lido com esse tema, às vezes meus colegas procuradores vão lá. Vanice, eu tenho já atendi aos requisitos na data tal, aposento ou não aposento? Aí, olha, assim, do ponto de vista da PEC, eu não vejo problema para você não. Aí você está no regime público, fica aí, que você ganha uma boa permanência, tem umas outras vantagens lá. Mas eles ficam nervosos, né? Não, mas aposentar não é bom, assim, porque a cultura eu não quero parar de trabalhar não, mas eu aposento, fico no cargo, em comissão. A cultura é essa, né? Então a gente não tem sido capaz de seduzir, né, e aí por isso associei a custo de transação, para uma solução que trabalhe mais uma estrutura de incentivos para permanência. Quando a gente pensa em falha sequencial no campo da preponderância do ajuste fiscal, o exemplo mais evidente agora com a PEC 6 foi o descarte da lógica do sistema de capitalização, né? Porque independente de qualquer outra discussão sobre o justo ou injusto, o bom ou o bom, money que é good nós não have, né? Diria aí o vulgo, né? Então, como inaugurar um sistema de capitalização num cenário que se diz que é um cenário de desajuste fiscal, e aí, portanto, como inaugurar isso sem o aporte inicial dos recursos, né? Então, esse é um exemplo. Falhas sequenciais aí já no campo do legado de desempenho, eu apontei a previdência complementar, que também é uma coisa muito fora da nossa lógica, né? No campo federal isso já se tem, né? Mas por exemplo, no município do Rio de Janeiro nem se pensa nisso. E quando se fala... Município do Rio de Janeiro, hein? Com um déficit previdenciário significativo e tal. E quando a PEC 6 vai e diz, olha, agora será obrigatório, está todo mundo com arrepios de horror. Meu Deus, como nós vamos fazer isso? Será que isso é bom e tal? Por quê? Porque a nossa lógica nunca foi essa, né? De ter isto. O Tesouro ser o principal responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários sempre foi tido como bom e adequado, né? E a última falha sequencial que eu queria apontar, aí já tem a ver com o dilema do controle, é a proposição que a PEC 6 fazia de constitucionalizar os parâmetros de gestão dos regimes públicos, né? O que é engraçado, né? Não, eu quero delegar, mas não quero, né? Eu quero que você tenha o seu regime próprio, mas eu quero constitucionalizar a moldura. Você só pode ter o regime próprio se for desse jeito. E essa falha sequencial se relaciona às assimetrias que tem entre as entidades federadas, né? Muito bem.